Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração para vocês, que é do tema da enfermagem, né, da enfermeira. Gente, dose dupla, né? Saíram 2 bolos no mesmo dia com o tema da enfermeira, tá? Esse bolo ficou muito lindo, porém, gente, é uma decoração bem tranquila de fazer. E hoje eu vou estar falando de outra coisa, tá, gente? Hoje eu vou estar falando de uma coisa bastante importante. Gente, aconteceu muito comigo, tá? E hoje eu vim trazer esse vídeo porque eu não quero que aconteça com vocês também, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pratinho do bolo, tá? A sua cake boards, o pratinho do seu bolo. Então, vocês perceberam aí que eu tô usando o pratinho laminado, né? Esse pratinho, gente, ele é bem sensível, tá? Eu pesei aí esse pratinho, ele pesa 60 gramas. Gente, e esse bolo que tá em cima, ele é de 15 centímetros de diâmetro por 14 centímetros e meio de altura. O recheio desse bolo são recheios de beijinho e brigadeiro, que é um recheio que pesa também. Então, esse bolo tá aproximadamente, gente, com 1,5 kg, tá? Então, o pratinho desse bolo, ele tem 60 gramas. Para o peso de um bolo de 1,5 kg, gente, não dá, né? Então, é importante, gente, colocar uma estrutura na parte de baixo do seu bolo para o seu cliente poder levar e você ter a segurança de que esse bolo ele vai chegar inteiro, tá? Eu vou parar aqui um pouco essa explicação para contar o que aconteceu comigo, o que acontecia antes comigo quando eu não colocava estrutura no bolo. Hoje em dia eu trabalho com a Cake Boards, tá? É uma madeira em MDF bem fininha, tá? Eu consegui comprar, eu consegui achar no Marketplace do Facebook o fornecedor, tá? Ele me entrega acima de 20 unidades e eu peço ali 15 de cada, né? 15 de 25 centímetros de diâmetro, 15 de 30 centímetros de diâmetro, 10, né, dos maiores, que sai pouco. Então, toda semana, gente, eu tô pedindo o pratinho de bolo pro meu fornecedor. Porém, como a gente tá aí nesse mês de dezembro, mês de Copa, Natal, né? Eu decidi aí não pegar encomenda para Natal. Eu vou trazer aqui o bolinho para vocês, né? A decoração do bolo natalino para vocês. Eu já tenho 3 decorações. Eu só falta editar o vídeo, gente, trazer aqui para vocês, porque realmente tá bastante corrido, tá bastante complicado. Então, por esse motivo, todas as minhas cake boards acabaram e eu não pedi, não tive tempo ainda de pedir para o meu fornecedor, tá? É por isso eu tô utilizando aí esse pratinho laminado. Porém, gente, esse pratinho, ele não tem a estrutura para aguentar um peso de um bolo desse, né? De 1,5 kg, ou de 2 quilos, ou de 3 quilos, ou lá vai aí o tamanho do seu bolo e o peso do seu bolo. Então, o que acontecia comigo? Eu vou contar uma história, gente, aconteceu muito, são várias histórias, mas eu vou contar uma história que me marcou bastante. Uma cliente fez um pedido, eu vou tentar resumir aqui a história para o vídeo não ficar tão longo. A cliente conhecida da família, muito querida da família, me pediu um bolo, tá? Se eu não me engano, na época eram de 20 centímetros de diâmetro, né? Um bolo é pesado, gente, é um bolo pesado, de 3,5 kg, 4 quilos, é um bolo pesado, né? E eu não trabalhava com cake boards ainda, tá? E as taubinhas de madeira, quando eu tinha, o que acontecia? Elas eram muito caras para poder comprar. E quando eu comprava, que eu mandava para o cliente, gente, tinha cliente que morava longe e não me devolvia. Mesmo eu pedindo calção, mesmo eu pedindo uma diferença, mesmo eu pedindo um trocadinho ali para entrar no valor da tauba, se devolvesse a tauba, a gente devolvia o dinheiro, gente, não dava certo. Porque eu pegava aqueles 10 reais ali, 10, 15 reais, e o cliente não trazia tauba, só que a tauba de bolo custou aí para mim 20, 25, entendeu? Era muito mais caro do que o valor do calção que o cliente me dava.
né? Então eu passei a entregar no pratinho de papelão, né? Nesses pratinhos aí laminado. E o que que acontecia, gente? Eu consigo manusear esse pratinho. Gente, eu consigo virar o bolo de lado que o bolo não vai cair. E eu, com a minha ignorância, gente, eu achava que o cliente tinha que saber também, tá? Então, o que que acontecia? Mesmo eu dando toda a explicação para o cliente, eu chegava e falava, ó, esse pratinho ele é bem sensível, segura no meiozinho do bolo, precisa ter bastante cuidado, até mesmo com transporte. Falava, olha, motor, vai devagar, né? Mas, gente, quem trabalha com esse pratinho sabe que não é assim, né? Quando a gente dá toda essa informação para o cliente, tem cliente que ainda assim, a gente falando ali, com o bolo na mão, falando para o cliente segurar no meio do bolo, o que que ele faz? Segura na lateral do bolo e estufa o bolo todo. Então, foi isso que aconteceu comigo quando eu decidi parar de usar esses pratinhos até resolver dar um jeito, né, na minha vida com esses pratinhos. Chegou uma época, gente, que eu queria até parar de trabalhar com bolo, tá? Eu fiquei tão estressada, que eu não sabia o que fazer, não sabia como fazer, porque o cliente mandava foto do bolo, bolo lindo, ficava lindo, eu com todo cuidado, com todo amor, com todo o trabalhão que dá pra gente fazer o bolo chegava lá na festa, todo estufado, todo torto, todo quebrado. Gente, por mais que eu falasse pro meu cliente, segura no meio do bolo e o cliente, esse cliente ele chegou para mim, essa conhecida que encomendou esse bolo, não foi ela que veio buscar, foi outra pessoa que veio buscar o bolo. E quando eu entreguei, dei toda essa informação ainda com um bolo em cima da minha mão, quando eu passei o bolo para ele, ele pode deixar que eu sei como levar o bolo, porque eu já estou acostumado. E ele fez o quê? Ele pegou justamente no meio, né, na lateral do bolo e afofou o bolo todo. E eu fui ver as fotos, gente. Ali, quando eu entreguei o bolo para ele, eu vi que tinha dado errado. É para não falar outra palavra aqui, tá, gente? Eu sabia que já tinha dado errado. Eu falei, deu merda. Deu, caraca, e agora? Né? Porque a gente fica nervoso, ainda mais quando a gente faz um bolo para um conhecido. E um bolo tão lindo que tinha ficado. Gente, chegou lá todo quebrado. E eu vou confessar para vocês que eu fechei o portão na minha cabeça xingando esse cliente, tá? Porque eu achava que não era erro meu, tá, gente? Eu achava que o erro era do cliente, porque eu passei toda a informação para ele, né? A gente passava toda a informação. Gente, só que a gente sabe como manusear e o cliente ele não sabe. Então, por muitas das vezes eu culpei o cliente por conta disso. Aconteceu, gente, esse erro comigo várias e várias vezes, até, né, que eu pensei em desistir, eu matutava na minha cabeça como que eu ia fazer para entregar esse bolo para o cliente, porque por muitas das vezes eu entregava nesse pratinho e sempre, a maioria das vezes chegava estufado, mas eu não entendia, gente, eu não tinha na minha cabeça essa noção, na minha cabeça, a minha ignorância de que o erro era meu, tá? Então eu culpava o cliente por conta disso. Tá, gente? Depois que eu passei a comprar a cake boards com fornecedor, essa dor de cabeça, a gente, passou, tá? Eu nunca mais eu tive problema com o bolo estufar, com o bolo quebrar, a não ser, claro, né? Tem cliente que a gente explica, tá na cake boards, tem cliente que a gente explica e o bolo chega lá, ó, já beirando a beira da tauba, a beirada do pratinho de bolo. Então, hoje eu sei quando o erro é meu e eu reconheço, é claro, se eu errar, porque eu erro, tá? Mas você colocando na Cake Boards, gente, ela é bem baratinha. Se você comprar com o fornecedor, eu compro, para você ter uma noção. Aqui na minha cidade, eu compro a R$ 3 a de 25 centímetros de diâmetro. É claro que eu compro em quantidade, mas eu compro a R$ 3 a de 25 centímetros de diâmetro. Nas lojas de festa, que vende artigos para festa aqui na minha cidade, tá R$ 5. Tem lugar que é 5, tem lugar que é 8, tem lugar que é 10. Mas o que que eu faço? Como eu cobro, eu coloco assim, nos meus bolos.
quando eu vou precificar, eu coloco massa, recheio, cobertura, prato do bolo e o topo de bolo. Então, entra aquela porcentagem ali e eu não saio perdendo. E não tem por que também o cliente me devolver o prato do bolo, porque se eu for comprar o de papelão, vai sair a R$ 5. Agora, se eu for comprar cake boards de madeira com fornecedor, vai sair a R$ 3. Então, se você colocar na ponta do lápis esse gasto, e te traz muito mais tranquilidade, muito mais segurança, tá? E você não corre o risco de sujar o seu nome igual eu sujei. Gente, tinha muita gente que deixou de comprar comigo, tá? Justamente porque eles não sabem como manusear o bolo, mesmo eu explicando, sempre chegava lá esse bolo estufado quebrado. Gente, uns até conseguia, né, chegar lá inteirinho. Mas muitos, por exemplo, assim, de 5 que eu fazia, 2 dava certo, chegava lá certinho, e 3 dava errado, chegava lá estufado, quebrado, desmontado. E é para você mesmo também, né? Pra gente mesmo. Não tem nada, gente, mais gratificante nessa vida. Pra gente que trabalha com bolo, pra gente que é confeiteira, a gente vê a foto do cliente, quando o cliente manda a foto pra gente do bolo bem certinho, bem bonitinho ali na mesa do bolo, tá, gente? Não tem nada mais gratificante. Então, talvez seja um custozinho a mais se você não comprar com fornecedor, mas vale muito a pena, gente, porque você não vai perder o cliente. O seu bolo, ele vai chegar inteiro, ele vai chegar perfeitinho, tá? As informações que você dá para o seu cliente continua a mesma, ó. Com a palminha da mão no meio do bolo, bem devagarzinho. Tem gente que vem de moto, tem gente que vem de carro, tem gente que coloca o bolo no porta-mala, tem gente que coloca o bolo no chão do carro na parte da frente e o bolo chega inteiro. Tá, gente? Então, assim, muito cuidado com o pratinho do seu bolo. Reforça, se for o caso, a parte de baixo, igual aconteceu nesse bolo aí, né? Que eu não tinha a cake boards aqui. Então, eu sempre, do tamanho, né, de 25 centímetros, eu acabei colocando uma de 15 centímetros embaixo, 15 centímetros de diâmetro. E quando eu entrego esse bolo para o cliente, eu levanto o bolo lá em cima, eu falo, ó, tem um apoio aqui para você apoiar a mão. É um apoio é uma cake boards, ela é de madeira. Então, você segurando aqui, o seu bolo vai ficar mais firme, não corre o risco, né, dele quebrar, estufar. E a gente sabe que isso acontece, gente. O bolo é molhadinho, é fofinho, é gostosinho. Então, eu colocar um pratinho de bolo que pesa 60 gramas e um bolo que pesa 1,5 kg, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, então vai dar problema, tá? A não ser que você mesma faça o transporte, vai acabar dando problema em quebra-mola, na hora dele apoiar o bolo no colo, né? Então, vai chegar uma hora aí, né, que ao invés de você ter o seu cliente, você vai acabar tendo prejuízo, tá? Então, gente, muito cuidado, tá? Vale muito mais a pena, gente, você comprar cake boards. Procura no marketplace do Facebook, ou pesquisa aí o local mais barato. Se tiver que fazer esse reajuste no valor do seu bolo, gente, faça, tá? Porque é um investimento que você só vai ter benefício, tá? O cliente, ele não tem a obrigação de segurar ali certinho. Às vezes não é pertinho da sua casa, não é um bolo que vai ali para o vizinho do lado da sua casa. Às vezes o bolo vai para longe, às vezes o cliente te encomenda, mas é indicação de outro cliente, mas esse cliente mora lá 3 bairros depois, tem terra, tem buraco, tem quebra-mola, tem tudo isso aí. Então, assim, gente, é muito melhor você ter essa segurança, você dormir tranquilo, né, do que você perder aquele cliente ali, o seu bolo acabar ficando feio, acabar estufando. Gente, mexe com a estrutura toda do bolo. Se não souber segurar o bolo certinho, mexe com toda a estrutura do seu bolo. Então, ele começa ali, ó, estufando a parte de baixo do bolo, depois ele vem quebrando pelo meio, ele pode até rachar em cima.
Então é muito importante. Eu colocava o papelão na parte de baixo, né? Cortava os quadradinhos de papelão, mas também não dava muito certo, porque na verdade eu alterei quase em nada, né, a estrutura do meu pratinho, né? Ele continuou sensível, ele continuou molinho ali nas laterais. Então, eu adquiri essa cake board graças a Deus que colocaram ela no mercado, porque eu também não aguentava mais pagar caro por uma tábua de madeira para ninguém devolver, porque era difícil, gente, difícil. Eu comecei na época com 30 e poucas tábuas de madeira, né, de tamanhos diferentes. Hoje, gente, por incrível que pareça, há um mês atrás eu perdi a última, porque eu não tenho nenhuma mais, tá? E quando o cliente também é, é, quando o cliente pergunta se é para devolver, aí você avisa. Eu falo aqui, falo, ó, devolver não precisa não, até porque sairia o mesmo preço para mim que compro com o fornecedor, o mesmo preço dessa de alumínio que eu comprei aqui pertinho, saiu R$ 6. E a cake boards que eu compro em atacado sai a R$ 3. Então, assim, precisar devolver, gente, eu falo, ó, não precisa não. Se por acaso você estiver passando por aqui, lembrar de devolver, aí, né, para mim vai ser muito bom. Que eu higienizo, né, faço a higienização do pratinho de bolo, da minha cake boards e mando para outro cliente. Eu uso aqui em casa mesmo, porque aqui no quintal todo mês tem festa. Se você gostou desse vídeo, gente, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação. Tem bastante dica legal por aqui, tá? E você assinando o sininho de notificação, você não perde nadinha. Gente, lembrando que essa foto inspiração, se você quiser usar, vai estar lá no nosso app vizinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.